Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, a sua alma e o seu coração nesse dia. A palavra que o Senhor tem para os nossos corações nesse momento está baseada no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, a partir do verso 17, e diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa história é sobre um convite de amor. Sabe, meus queridos irmãos, esse diálogo entre Jesus e o jovem rico é muito conhecido, mas o fato é que toda vez que lemos esse trecho, a nossa posição como leitores é de julgamento e de condenação. Afinal, aquele jovem era rico e não quis seguir Jesus por causa do amor às riquezas que possuía. Só que a verdade é que todos nós amamos alguma coisa. Então nunca foi sobre dinheiro, mas sobre compreender o amor que Cristo tem por nós e como Ele lida diante disso, como Ele lida conosco e com o fato de que nós amamos muitas coisas. A cena começa com um jovem que foi tocado pelo ensino de Jesus. Afinal, apesar de rico e abastado, ele não hesitou em correr aos pés do mestre, do rabi, e buscar resposta para a sua pergunta: afinal, como terei a vida eterna? A questão é que ele foi movido por uma avaliação terrena das qualidades e da sabedoria de Jesus. E é por isso que o seu elogio não foi aceito pelo Senhor. Aquele jovem mediu Jesus com uma régua terrena, como se ele estivesse medindo qualquer outro mestre da sinagoga ou rabino, sem se dar conta de que estava diante do Salvador, do Filho de Deus, do único caminho para alcançar aquilo que ele queria, que era a eternidade. Diante disso, o nosso mestre usa uma estratégia interessante. Ele simplesmente continua seguindo o raciocínio daquele jovem e recita o que a lei diz que deve ser feito. Mas isso só evidenciou o óbvio. A lei por si só não era suficiente. Afinal, aquele jovem já fazia tudo isso há muito tempo, mas o seu interior permanecia em conflito e a interrogação ainda estava ali. Então, Jesus descortina a verdade dos fatos. Aquilo que o jovem fazia era bom e era até importante, mas a eternidade exige renúncia. Apesar de essa verdade ser dura e inevitável, não apenas para ele, mas para todos nós, Marcos faz questão de colocar um detalhe no texto que dá sentido às renúncias que Deus exige, e esse detalhe é o amor. No verso 21, o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Conosco não é diferente. Antes do Pai requerer de nós qualquer nível de renúncia, Ele nos ama e o convite é movido pelo amor. O convite à renúncia é um convite de amor. Sabemos como é fácil falar disso quando tudo está bem, mas como é difícil acessar essa dimensão de entendimento quando estamos sendo levados a renunciar a algo. Mas é bem nesse momento que o amor de Deus ganha forma, sentido e razão de existir. Deus se importa com você. Ele se importava genuinamente com aquele jovem. Ele queria tirá-lo da superficialidade de uma fé baseada em regras, uma vida baseada em bater cartão na sinagoga todo sábado e acreditar que está tudo bem.
Nós também fazemos isso. Facilmente nos acomodamos e aquilo que antes era apenas mais uma dádiva de Deus em nossas vidas toma o coração e a alma, ocupa um lugar indevido e então o Senhor vem e convida à renúncia. Mas pense melhor, Deus não quer nos ver perecer, ir para o inferno enquanto amamos coisas, idolatramos pessoas e circunstâncias. Por trás de cada renúncia existe um Pai que nos ama, nos vê e cuida de nossa salvação para que cheguemos lá e o vejamos face a face. O final dessa história é triste, mas não precisa ser o seu final, não precisa ser o meu final. Aquele jovem saiu triste, cabisbaixo, por perceber que teria muito a renunciar. Nós não sabemos se em outro momento ele pensou melhor e creu em Jesus, mas Deus sabe que você, hoje, está aí como aquele jovem estava, triste pelo convite que recebeu. Deus não fica surpreso com a tristeza dos seus filhos, mas entenda, não vale a pena cultivar a tristeza quando sabemos quem nos convida a entregar. Fique triste por um tempo, acolha suas emoções. Jesus está ao seu lado para te abraçar e enxugar as suas lágrimas, mas não se esqueça de quão poderoso Ele é. No verso 29, Jesus deixa uma promessa que consola o nosso coração e nos assegura que depois de uma renúncia sempre há algo bom reservado. Diz assim: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Guarde essa promessa em seu coração e confie que a renúncia é e sempre será um convite de amor. E se hoje de fato você deseja entregar o seu coração ao Senhor, aceitar o convite e confiar no seu amor imutável, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença. Neste dia, Deus, nós entregamos os nossos corações e as nossas vidas a Ti. Reconhecemos o Teu amor por nós, muitas vezes incompreendido, mas real. Te pedimos que o Teu Espírito Santo mova os nossos corações e as nossas vidas, nos dando coragem, fé e esperança suficiente para entregar tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Entregar com confiança nesse convite de amor. Que verdadeiramente o Senhor nos ensine a cada dia mais e nos guie por esse caminho seguro, de confiar, crer e descansar na perfeição dos Teus planos, na perfeição dos Teus convites, na perfeição até mesmo das renúncias que o Senhor requer de nós, sabendo que um Deus de amor, de graça e de misericórdia sempre projeta um caminho e um plano perfeito para as nossas vidas. Senhor, que verdadeiramente o Senhor venha nos abraçar nesse dia, enxugar as nossas lágrimas e nos fortalecer, nos dar esperança para continuar crendo e confiando nas Tuas ordenanças, nos Teus direcionamentos, Pai. Entregamos as nossas vidas e os nossos corações a Ti. Te agradecemos pela Tua palavra, porque o Senhor sempre fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal e principalmente compartilhe. Que Deus te abençoe.